a conanda é a respeito do Conselho Tutelar. Há um parecer do Ministério Público que diz que houve essa adequação, só para deixar mais claro. O artigo 1º, ele acrescenta incisos ao artigo 13. Nesse artigo 13, ele fala sobre a percepção dos direitos assegurados do Conselho Tutelar. Quais eram? Licença maternidade, cobertura previdenciária, gozo de festa, licença paternidade e gratificação natalina. Além desses direitos, são assegurados agora o afastamento para tratamento de saúde, em virtude de casamento, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que vive sob dependência econômica. É vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada durante o período de licenças previstas no caput deste artigo, sob pena de cassação da licença e da função. Parágrafo 2º. As licenças previstas nos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo obedecerão o mesmo tempo de duração e prazo previsto aos servidores públicos no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Doce. O artigo 2º. O artigo 2º, ele faz a alteração do artigo 16 no parágrafo 2º. Então, o artigo 16, o parágrafo 2º, que antes falava em 90 dias, agora se fala em 6 meses. Ou seja, o edital que se refere ao caput deverá ser publicado com antecedência mínima de 6 meses, que antes, na antiga redação, eram 90 dias, previamente à realização da eleição, e observará as seguintes regras mínimas. As regras continuam as mesmas. Conter os requisitos para os candidatos a membros do Conselho Tutelar, prazo, local e documentação necessária à inscrição, normas relativas a cadastramento prévio dos cidadãos aptos a participar do processo de escolha, data de realização do processo de escolha, observar o disposto no parágrafo 1º deste artigo, com indicação do meio e locais de votação, responsável pelas mesas receptoras e apuradoras, prazo e forma de divulgação dos inscritos como candidatos a membro do Conselho Tutelar, hipóteses cabíveis e a forma de interposição, julgamento e publicação de eventuais recursos, prazo e forma de divulgação final dos membros escolhidos, efetivos e suplentes. Então, isso deve conter no edital, que em vez de 90 dias serão para 6 meses. Isso é só para o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, tá? Não tem que perder de vista, né? Você não vai nem lembrar da publicação do edital. É capaz do meu candidato comparecer. Isso é questão das próximas eleições, né? Porque dessa agora já era. Nem a de prefeito, vereador, é esse tempo, tá? Que eleição em outubro? Que eleição não é feira só. Não, mas Isso é cada ampla, né? Divulgação, essa questão. Pode ter um candidato que receber que eles Então, não tem. Talvez o cara até mudou de ideia. O artigo 18, ele passa a vigorar com a seguinte redação. O que foi mudado no artigo 18? O artigo 18, antes se falava que era permitida uma única recondução. Tiraram-se a palavra única. Então ficou, o mandato de conselho tutelar será de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Então não pode ser uma única vez não. Tiraram-se a palavra única, quantas vezes quiser. Isso, um processo de escolha. Que antes era só 2, né? Parece. Era uma única, você entrava e depois tinha uma única recondução. Única. Agora tiraram-se o. Você fez o processo de escolha e continuam se desejando. Então seria o primeiro e uma única recondução. Agora não é uma única recondução. Tem eleição do mesmo jeito. Só que agora não vai ter só o candidato para candidatar. Isso. Pode ficar 20, 30 anos. Isso. A mulher pode, por exemplo, você ganhou para a conselheira, você pode ir. Está concorrendo, né? Os nossos processos de Você é escolha. vereador direto.
A lei passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 16, que não tinha esse artigo 16A. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Realizar propaganda, ainda que gratuita, por meios dos veículos de comunicação em geral, jornal, rádio ou televisão, faixas, outdoor, placas, camisas, bonés e outros meios similares. Receber direto ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedentes de entidade ou governo estrangeiro, órgão da administração pública direta e indiretamente ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público, concessionário ou permissionário de serviços públicos, entidade de direito privado que receba na condição de beneficiária contribuição compulsória em virtude de disposição legal, entidade de utilidade pública, entidade de classe ou sindical, pessoas jurídicas sem fins lucrativos que recebam recursos do exterior, entidade beneficente religiosa, entidades esportivas, organizações não governamentais que recebam recursos públicos, organizações de sociedade civil de interesse público. A vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos ao candidato, a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes, a promoção da campanha antes da publicação da lista definitiva de candidaturas. É vedado ao Conselho Tutelar promover sua campanha ou de terceiros durante o exercício de sua jornada de trabalho. É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos de Criança e do Adolescente promover campanha para qualquer candidato. É vedado o transporte de eleitores no dia de eleição, salvo se promovido pelo poder público e garantido livre acesso aos eleitores em geral. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia de eleição, em qualquer local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. É para evitar mesmo os benefícios. É o que acontece com os vereadores, prefeitos, quando tem a campanha. Vocês possuem dúvidas? Esse inciso 4 aqui eu não entendi. A vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos ao candidato. Você não pode, por exemplo, ser uma vereadora. Quando você for se candidatar, eu vou te dar um exemplo para você entender. Se é uma vereadora, por exemplo, eu não posso falar assim, Aline do Conselho Tutelar. Entendeu? Eu posso falar Selma enfermeira, mas isso daí é o seu cargo efetivo, não eletivo. Entendeu? Efetivo. Vocês podem utilizar, por exemplo, Aline advogada, Aline vereadora eu não posso. Entendeu? Se eu fosse vereadora, não posso utilizar. Pode falar, a gente advogada está vindo. Eu sou vereadora, eu não posso ser candidata a conselheira. Não é isso, dona Geralda. Por exemplo, a senhora hoje é vereadora. Isso. A senhora usa na sua urna Lulu, não é isso? É. A senhora não pode falar assim. Lulu vereadora. Isso. Que é um cargo eletivo. Lulu. Agora, cargo, por exemplo, vamos usar o da Selma. Eu posso usar Selma enfermeira. Selma enfermeira. Agora, Selma vereadora, ela não pode utilizar. Só na base efetiva. Deixa eu só voltar no outro projeto lá. O conselho? Não, o repasse do recurso dele. Paulo Gustavo é que era todo que morreu, não é isso? Isso. Essa lei foi criada aqui dentro do. Não. Essa lei é Não. federal. É federal. Essa lei é federal, em homenagem a ele mesmo, Sim. é uma questão de um incentivo à cultura, que eles disseram que ficou muito prejudicado na questão da pandemia. Então criaram-se e deram o nome, né, do Paulo Gustavo. Sim. Esse repasse é vindo da União. O repasse também. Uma coisa atrás que foi da cultura, esqueci o nome. Como é
o Conselho Tutelar? Então, eles não veem essa compatibilidade, mas não tem nada a ver com essa situação. Tá? Vocês, vereadores, não têm essa compatibilidade. Tá? Vereador não. Ex-vereador não. Você não pode concorrer em um cargo público. Isso. Vocês não podem. Mas não é isso que está falando aqui, não. Você entendeu? Não. Porque vocês seriam. Se é o funcionário público, pode concorrer. Gente, não pode fazer santinha, acha que tá Não. Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. Não. Aqui, mas eu lá falo assim, Donizete sorveteiro, assim, Pode, é sua profissão, você é o Mas equipararam esses requisitos aos vereadores, aos todos que se elegem. Nossa. eu ia falar assim, não, vereador, é vendedor. pode. Eles falam assim, Donizete, Pode ser vereador, Por exemplo, a gente queria usar, vou dar um exemplo, a gente queria Adilson da Saúde, que é o prefeito. Agora, Adilson prefeito não se pode. Entendeu? É isso, Luiz. Porque, inclusive, você sabe, vocês não têm. Por exemplo, Selma, ela é vereadora. Ela é enfermeira. Ela está como vereadora. É uma questão transitória. Não que, né, ela sai, mas assim, pode acontecer. Eu não sou vereadora. Agora ela é enfermeira. É uma diferença. Mas na campanha você pode pôr. Não, posso. Porque Eu sou enfermeira. É o cargo dela efetivo, entendeu? Eu posso usar, né? Igual o caso de Selma, agora eu não posso usar a atribuição dela, os santinhos dela, a publicidade, como questão mesmo de vereadora. Só aproveitar aqui, voltando como que depois a gente vai passar no debate, igual a minha segunda amiga, a gente fazer o despedido da Daiane, que é o último dia. A Didi que despediu, né? Daiane e Didi, É. fazer o despedido Fala, dele. Daiane, você já deixou, ela me ligou só para dar um churrasco. Mas nem comenta.